Nós já vimos que Deus é o Criador do mundo e o Criador dos seres humanos. Também que os seres humanos que deveriam obedecer, desobedeceram. Por isso caíram, que chamamos de queda ou pecado. Por isso a morte também entrou no mundo. A humanidade então precisa de uma solução. E nós descobrimos juntos que a solução é Jesus Cristo. Mas e hoje? Qual é o fim dessa história? Nos acompanhe nesse programa, pois vamos falar sobre a eternidade. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série de programas, nós estamos falando sobre a maneira correta como nós devemos enxergar o mundo ao nosso redor. Falamos até aqui que cosmovisão é a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor e que cada pessoa enxerga de uma maneira diferente. O modo como vemos o mundo determina então a maneira como vivemos, como agimos e molda, assim, a nossa existência. A maneira como nós enxergamos o mundo é importante porque as nossas lentes precisam ser consertadas pela palavra de Deus, para que assim possamos avaliar as situações da vida, os movimentos do mundo, à luz daquilo que Deus nos revela. Cosmovisão diz sobre algo muito profundo do nosso coração. Por isso, à medida que Deus conserta a nossa visão, nós também avaliamos se o nosso coração está sendo dirigido, moldado ou não pela palavra de Deus. Nesse último programa, nós queremos falar sobre a glória, ou o que muitos chamam de consumação ou nova criação. É assim que a Bíblia caminha, da criação para a nova criação. E aqui não queremos apenas desenhar para você o céu ou como ele será, mas queremos mostrar que aquilo que Jesus fez na cruz também molda a maneira como nós vivemos hoje no mundo onde habitamos. Ou seja, olhando para a eternidade, para aquilo que ainda está por vir, com os olhos de esperança na glória eterna. Glória ou consumação fecha a nossa série para entendermos que vivemos hoje com olhos naquilo que ainda está por vir na vida eterna, ou no dia em que Jesus Cristo retornar. E assim aguardamos com esperança. Enquanto isso, lembrando que já é tempo de nós nos voltarmos para Deus, vivermos para Ele no hoje, para a sua glória, enquanto esse grande dia não chega. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. O Evangelho conserta o nosso coração e a nossa visão, para nós entendermos quem Deus é, quem nós somos, por que fazemos o que fazemos e também, é claro, a resposta para os nossos problemas, a resposta para os nossos pecados. E, acima de tudo, é o Evangelho que muda a nossa visão para também enxergarmos aquilo que ainda virá, com um olhar de esperança para o dia da consumação, para o dia da glória. Paulo, em Romanos 13, nos ensina que já é o tempo, já é a hora. Em outras palavras, nós vivemos aqui, sim, mas com os olhos na eternidade. Isso significa que Deus vai assim moldando a nossa vida, para que enquanto caminhamos nessa jornada até a vida eterna, possamos assim viver para a glória de Deus no hoje, enquanto no nosso campo de visão permanecemos com os olhos na glória futura.
se revelar. Eu não te falei teoria, eu quis viver pra mostrar a minha maior alegria, que eu possa te encontrar. Viva a eternidade no meu dia a dia. Imagine você a beleza do lindo lugar. Ouve só as lindas cantigas que soam por lá. Quem vive na esperança não perde por esperar. Eu não te contei com palavras, eu não saberia explicar. A imaginação ganhou asas, segredo a se revelar. Eu não te falei teoria, eu quis viver pra mostrar a minha maior alegria, que eu possa te encontrar no céu. No céu, no céu, no céu, no céu, no céu. Você já deve ter ouvido falar a respeito da volta de Jesus, a respeito de quando Jesus virá nos levar para o céu. Você já ouviu isso? Pois é, eu queria falar um pouco sobre isso com você aqui agora. Eu quero que você pense a respeito dessa realidade. E quando eu falo realidade é porque é algo que de fato vai acontecer. Muita gente tem uma concepção errada até a respeito disso. Tem muita gente que fala assim, olha, quando Cristo voltar, Ele vai nos levar para o céu. É para o céu que a gente vai? Nós vamos morar no céu? Como é que a Bíblia coloca isso para a gente? E antes de entrarmos no texto que eu queria trazer especificamente aqui agora para você, eu quero te convidar a refletir um pouco a respeito disso. Tem muita gente que acha, e talvez você pense dessa maneira, que nós iremos no futuro morar com Deus no céu, sentado numa nuvem, tocando uma harpa, e passar o resto da eternidade sem fazer nada, somente cantando e louvando a Deus junto com os anjos. Mas será que é isso que a Bíblia diz para a gente? Quando a gente olha mais a fundo, nós percebemos que não. Não é disso que a Escritura fala, mas a Bíblia fala de um novo céu e nova terra. A Bíblia fala de uma criação de Deus que foi toda destruída ou deturpada pelo pecado e que agora essa criação, por causa dos méritos de Cristo, por causa da obra que Ele executou, essa criação toda vai ser restaurada e nós estaremos num novo céu e nova terra. E essa concepção de novo céu e nova terra, ela existe porque o céu, que é a morada de Deus, está, ao passar do tempo e no dia que Jesus retornar, isso será pleno, o céu está se acoplando com a terra que Deus criou para o homem e criou o homem para a terra. Então nós habitaremos numa terra transformada em corpos glorificados. Nós não estaremos apenas em espírito. A realidade do futuro nosso, na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, é uma realidade corpórea. E você precisa compreender isso. Você precisa olhar para essa realidade bíblica e almejar essa realidade bíblica. Porque a Bíblia também nos diz que o Senhor, Ele nos ressuscitará dentre os mortos para viver com Ele num novo céu e nova terra. E nesse novo céu e nova terra não haverá templo, porque o templo será o próprio Senhor Jesus habitando conosco. A presença de Deus estará plena junto com o seu povo, e isso será maravilhoso. O livro de Apocalipse diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas, ou seja, não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. E é disso que nós falamos aqui nesse momento. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ou à igreja que estava na cidade de Roma,
ele trabalha uma ideia muito interessante a respeito desse dia vindouro, desse dia que o Senhor Jesus nos levará para o novo céu e nova terra. E ele vai trabalhar isso no capítulo 13 da sua carta, versículos de 11 até o versículo 14. Ele vai falar sobre o dia que está próximo. E ele diz assim: "E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos." Aqui, Paulo já coloca de maneira muito clara para a gente que esse dia ele está cada vez mais próximo. E talvez surja na sua mente agora a seguinte pergunta: quando será esse dia? Nós não sabemos, porque o Senhor não revelou a nós o dia exato que ele virá. Mas nós sabemos que Jesus veio uma primeira vez e com a sua vinda ele inaugurou o reino. E isso é interessante você saber, isso é importante que você saiba, porque o reino de Deus não é algo que ficará apenas no futuro, mas ele já foi inaugurado e nós já vivemos no reino de Deus, debaixo do seu governo. Porque quando Jesus vai assunto aos céus, ele é coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então nós cremos que ele já governa o universo com seu cetro de ferro, segundo nos informa o livro de Apocalipse. Então nós temos esse iminente retorno de Cristo, mas ao mesmo tempo sabemos que ele já governa e nós já vivemos em seu reino. Isso nós chamamos de já, mas ainda não. Já está acontecendo, mas ainda não é pleno, ainda não é completo, como será no dia em que nós estivermos no novo céu e nova terra com o Senhor. Observe comigo uma coisa: você não pode viver os seus dias pensando somente no dia vindouro da nova terra transformada, mas você também não pode viver o seu dia aqui pensando que esse dia do novo céu e nova terra não chegará. Você precisa acoplar essas duas coisas. Então, o crente verdadeiro, o crente fiel no Senhor Jesus, ele precisa entender que esse dia chegará e precisa contemplar essa visão de um dia estar no novo céu e nova terra com Cristo, mas ao mesmo tempo ele precisa ter paciência, porque enquanto o Senhor não retorna, nós já vivemos em um reino que foi inaugurado e nós temos uma missão para cumprir enquanto esse dia não chega. E a missão dada por Deus é de fazer discípulos de todas as nações, é de viver segundo os preceitos que Ele deixou para nós e dessa forma glorificaremos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, nós precisamos peregrinar durante esse tempo que nós vivemos, mas com a certeza de que o nosso destino final não é aqui. Nós não temos a conclusão da nossa vida nesse tempo presente que nós vivemos, mas nós teremos num novo céu e nova terra. E Paulo ele traz isso à memória aqui, ele fala: é hora de vocês acordarem, é hora de vocês despertarem do sono, porque a salvação já está aqui e ela já está à porta, Jesus já está voltando, a gente não sabe quando, mas é iminente. Então trabalhem, então executem a obra que Deus deixou para você fazer enquanto vocês não forem levados para lá. E aí ele vai continuar dizendo assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha só, observe isso daqui comigo. Ele está dizendo assim: deixe as obras da noite, aquilo que é perverso, aquilo que é oculto, aquilo que não é bom, que está fora dos preceitos de Deus, deixe isso de lado. Comece a viver uma vida de quem de fato ama ao Senhor Jesus, de quem de fato quer viver com Ele. Nós precisamos ter isso em mente. Não, como eu disse, não basta só apenas pensar no futuro, cruzar os braços e falar assim: olha, enquanto o Senhor Jesus não vier, eu vou viver a minha vida do jeito que tenho que viver aqui e pronto. Não, o reino já está inaugurado. Então a esperança de uma glória maravilhosa com o Senhor Jesus, ela reflete em nós aqui a responsabilidade de viver segundo aquilo que o Senhor Jesus determinou. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, 13 e 14, aliás: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas
revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele está dizendo assim, olha, não dê razão aos desejos perversos do seu coração, mas pense que você é um servo do Senhor Jesus. Portanto, se você crê no Senhor Jesus e se Ele invadiu o seu coração, entenda, haverá mudança de vida, haverá renovação da sua mente, e essa renovação da sua mente, essa mudança de vida, fará com que você viva de maneira digna diante do Senhor até que Ele venha e, consequentemente, execute a missão que Ele deixou para que a gente execute. Você precisa compreender isso de maneira muito clara, isso precisa entrar no seu coração. Eu quero te convidar a pensar numa coisa que o próprio apóstolo Paulo fala quando ele escreve aos Gálatas, e aqui a gente já vai finalizar. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, no nosso coração, que está dentro daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito milita, ou seja, briga, guerreia contra a carne. E o que é a carne? A carne é o desejo ou os desejos do coração humano. Nós só tendemos a buscar coisas ruins, mas o Espírito que está em nós produz frutos bons. Portanto, eu quero te convidar a render o seu coração diante do Senhor Jesus e pedir a Ele para inundar o seu coração com a graça do Espírito Santo, que a obra do Espírito Santo floresça em seu coração e que o fruto do Espírito Santo te dê perseverança, domínio próprio e todos os outros frutos, digamos assim, do Espírito Santo encham seu coração e você possa viver uma vida digna diante de Deus, esperando o reino eterno, esperando o momento em que Ele nos levará para viver na eternidade em glória e em perfeita união com Ele sem pecado. Que Deus te abençoe. O que você espera para o futuro? Você tem expectativas pela volta de Jesus? Você tem expectativas com respeito àquilo que ainda vai acontecer? Muitas pessoas vivem oprimidas e assustadas com essa ideia. Mas no nosso programa e com essas mensagens, nós queremos que Deus conserte a sua visão, que Deus te dê um novo olhar para essa realidade, para a realidade do mundo, da criação, do pecado, da redenção e da glória futura, para que possamos viver com uma santa expectativa na volta do Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos viver também o hoje, no nosso campo de visão, tendo a eternidade moldando e assim também nos ajudando na vida para a glória de Deus agora. Eu quero orar por você que precisa entender que no seu campo de visão precisa estar a eternidade, a consumação, a glória eterna. Não vivendo só o agora sem qualquer expectativa para o futuro, mas olhando para o hoje, aguardando o que ainda está por vir, e que isso molde a sua vida, que isso transforme a maneira como você avalia as situações da vida ao seu redor e para que isso transforme também até a maneira como você age. Eu quero orar por você, para que a certeza da glória, a certeza da eternidade, da consumação, possa enfim então transformar completamente a sua vida, a sua visão e o seu coração. Me acompanhe nessa oração e vamos juntos pedir a Deus para nos transformar e colocar em nosso campo de visão a eternidade, a glória futura. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor vem consertando a nossa visão, consertando o nosso coração, a fim de que possamos entender qual é a visão do Senhor a respeito do mundo, a respeito do nosso pecado, a respeito da redenção e da glória futura. Ó Deus, nós somos tentados a viver somente o hoje, sem um olhar de esperança para o futuro. E não um futuro, ó Pai, onde esperamos receber uma boa aposentadoria e um bom resto de vida, aqui e agora, mas um olhar no futuro, ó Deus, onde aguardamos a glória eterna. E isso molda a nossa vida, molda a maneira como nós vivemos, pois já é hora, já é tempo de abandonarmos os nossos pecados e vivermos para a glória do Senhor, porque não sabemos nem o dia
e nem a hora da nossa morte ou da volta de Cristo. Por isso, ó Deus, o Senhor nos chama hoje para um arrependimento, para uma fé, e para que assim os nossos olhos sejam colocados na eternidade, para que vivendo o hoje, possamos assim admirar, desejar ansiosamente, com essa expectativa maravilhosa pela volta de Cristo, ao mesmo tempo em que vivemos nesse mundo, ó Deus, para a Tua glória. Ajude aquele e aquela que nos assiste, que precisa ter a sua visão consertada, que precisa ter o seu coração refeito pelo Senhor, remodelado pelo Senhor, para que ele então seja transformado por Ti e enxergue a vida hoje com os olhos da glória futura, porque entendeu que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Criador do mundo, porque entendeu que é um pecador, uma pecadora, porque entendeu que a redenção só vem através de Cristo e percebe hoje que o que lhe aguarda é a vida eterna, é a consumação, é a glória com Cristo nos céus. Que o Senhor assim nos abençoe e coloque no nosso campo de visão a eternidade para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando vai chegar aquela esperança, o tempo pra eu acreditar que este é o melhor momento. Pisar o pé na areia, sentir a brisa cheia de amor, e o verde leve e solto me mostra o seu divino esplendor. Quando vai chegar aquela vida novamente, que eu possa enxergar a mente nova claramente e abraçar meu Pai, sentir de um carinho dançar. E cada sentimento é novo batimento a pulsar. O teu amor me leva pro melhor lugar, mesmo sem esperança, comigo está. O peso da cruz posso levar. O dia chegou, graça. Mesmo sem esperança, comigo está. O peso da cruz posso levar. O dia chegou, amor me leva pro melhor lugar,
peso da cruz. Posso levar, o dia chegou. Graça. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão? É muito simples, basta você enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela. E é claro, você também pode acompanhar todas as atividades e informações da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse programa. Caso você perdeu alguma parte dessa série, alguma mensagem, alguma canção, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21h30. E também todos os programas que gravamos até aqui pelo nosso canal no YouTube. Que a eternidade esteja no seu campo de visão, para que você viva hoje para a glória de Deus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.